A manhã em que o mundo de Lucas desmoronou não começou com o som de sirenes ou o impacto de bombas, mas com um silêncio absoluto e antinatural. Para um homem comum, acostumado ao fluxo de notificações e o ruído de uma metrópole hiperconectada, aquele vácuo digital foi o primeiro sinal de que algo estava terrivelmente errado. Ele esticou o braço buscando o celular, mas o dispositivo era apenas um retângulo de metal morto. A rede de comunicações global havia evaporado. Não havia sinal de satélite ou eletricidade. O colapso da infraestrutura foi cirúrgico, desligando a cidade como se um deus sombrio tivesse puxado o plugue de uma simulação complexa. O mundo havia acabado em minutos, deixando apenas o imenso vazio. Lucas levantou-se com o peito apertado. Ele caminhou até a janela e afastou a cortina alguns milímetros. E a rua lá embaixo estava deserta, mas não vazia. Ele esperava ver tanques e soldados marchando. Em vez disso, o cenário lá fora era de uma calma letal e tecnológica que o assombrava. O único som era um zumbido agudo e constante, uma frequência que vibrava diretamente na base de seus ossos. No céu cinzento, pequenos pontos negros circulavam como abutres mecânicos. Eram drones FPV, movendo-se com agilidade inumana, vigiando cada esquina e cada suspiro. Na guerra atual, o inimigo é invisível até o milissegundo em que decide que você deve ser eliminado. O pavor real começou quando Lucas percebeu que seu apartamento era uma vitrine transparente para as máquinas no horizonte. Ele recuou para o corredor escuro, tentando se esconder, mas a tecnologia moderna não se importa com a ausência de luz. Ele sabia que câmeras térmicas acopladas aos drones podiam enxergar o calor de seu corpo através das paredes. Para os algoritmos que governavam o espaço aéreo, Lucas não era mais um homem, mas uma assinatura de calor persistente em uma tela de comando fria. A sensação era de estar despido diante da morte, uma vulnerabilidade total e absoluta, onde nem mesmo o teto oferecia proteção real. Era uma caçada silenciosa e invisível, onde a humanidade não tinha lugar. A realidade brutal manifestou-se quando ele viu seu vizinho tentar atravessar a calçada em busca de suprimentos. Não houve aviso ou comando de rendição. No topo de um poste, uma torre automatizada, equipada com inteligência artificial, girou seu cano com precisão matemática. O disparo foi único e definitivo. O vizinho caiu antes de perceber que fora detectado. A máquina robótica não sentiu remorso ou dúvida. Ela apenas executou um protocolo de segurança pré-programado. Na guerra contemporânea, a misericórdia foi substituída pela eficiência, e o erro humano é uma sentença de morte instantânea. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. Perturbado, Lucas voltou para o centro da sala. Ele sentiu o peso do celular no bolso e um calafrio percorreu sua espinha. Mesmo sem sinal, o aparelho era uma armadilha. Ele percebeu que a bateria interna estava sendo usada por forças inimigas para mapear concentrações de civis através de radiofrequências residuais. O objeto que antes era sua conexão vital era agora um rastreador silencioso, denunciando sua localização exata para um centro de processamento de dados remoto. Ele arremessou o telefone, mas o rastro digital já havia sido deixado para trás. No canto da sala, um rádio de pilha começou a emitir um chiado estático. Lucas correu até ele, girando o dial, até que uma voz sintética começou a ditar uma lista de nomes e coordenadas. O coração de Lucas parou quando ouviu os nomes de sua esposa e de seu filho ecoarem. O algoritmo que coordenava a ocupação os havia classificado como alvos de interesse para interrogatório biométrico. Eles não eram fugitivos, eram dados estratégicos que o sistema precisava processar. A caçada não era mais apenas sobre sobrevivência física, mas sobre evitar que sua família fosse devorada pela lógica implacável e fria da máquina de guerra tecnológica que agora dominava tudo. O terror tinha um rosto digital e coordenadas precisas.
O pânico de ouvir os nomes de sua esposa e filho pelo rádio transformou a paralisia em uma adrenalina fria e cortante. Ele não podia mais permanecer naquele apartamento. O algoritmo inimigo já havia cruzado seus dados e sua localização exata era agora uma sentença de morte. Ele desceu rapidamente pelas escadas de serviço, evitando o elevador que poderia virar uma tumba metálica se a energia fosse cortada. Nas ruas, o cenário era um deserto tecnológico silencioso. Ele mergulhou na escuridão dos esgotos, buscando zonas de sombra eletrônica. Ali, sob toneladas de concreto e lama, o sinal de GPS enfraquecia e as câmeras térmicas dos drones FPV tinham dificuldade em rastrear seu calor em meio ao vapor denso das tubulações. A guerra atual não é apenas física, é uma pressão psicológica que fragmenta a sanidade. A cada 15 minutos, o solo tremia com o impacto de artilharia guiada por satélites geoestacionários. Não eram bombardeios aleatórios, mas ataques precisos para manter a população em um estado de exaustão e terror. O sono era um luxo impossível. Toda vez que Lucas fechava os olhos, o zumbido dos drones parecia penetrar seu crânio, lembrando que ele era agora apenas um número em uma planilha de alvos, um registro digital que o sistema desejava apagar para otimizar o controle da zona urbana. Lucas ligou um antigo pager que vibrou em sua mão. Uma mensagem surgiu na tela. Era um antigo colega de trabalho, oferecendo um local seguro e uma rota de fuga para sua família. A esperança brilhou brevemente. Lucas moveu-se pelas sombras de um beco industrial para o encontro, mas encontrou o colega trêmulo e com lágrimas de culpa, segurando um tablet militar. O homem revelou que o sistema o havia rastreado e coagido. Ele vendeu a localização de Lucas em troca da vida da própria filha. A traição não era algo pessoal, mas o resultado inevitável de uma equação fria, onde a lealdade perdia para a sobrevivência algorítmica. Antes que Lucas reagisse, o som metálico de patas batendo no asfalto ecoou pelo beco. Das sombras, emergiu um cão robótico, uma massa de sensores e juntas hidráulicas com uma metralhadora montada no dorso rígido. Não havia rosto humano para encarar, nem olhos que demonstrassem hesitação. A máquina não respondia às súplicas, operava apenas sob protocolos de neutralização. Lucas rolou para baixo de um caminhão, o coração batendo tão forte que temia que os microfones do robô captassem seu ritmo cardíaco. Era o humano contra a perfeição mecânica programada para matar sem desperdiçar uma única bala. Para escapar daquela caçada, Lucas percebeu que precisava deixar de ser quem era. Ele rasgou suas roupas e descartou sua carteira com documentos. Cada objeto era um rastro, uma memória que o sistema usaria para prever seu próximo passo lógico. Ele precisava se tornar um fantasma, uma anomalia sem passado digital. A única forma de sobreviver era apagar-se completamente, tornando-se uma sombra invisível para os olhos eletrônicos. Ele rastejou por tubos de ventilação, movido apenas pelo instinto de proteção à sua família, sentindo o peso de cada lembrança que deixava para trás enquanto avançava para o desconhecido. Finalmente, ele avistou o suposto ponto de extração mencionado em códigos via rádio. Esperava encontrar resistência ou um transporte para longe dali. Contudo, ao observar de longe através de frestas, seu sangue gelou. O local fora transformado em um imenso centro de processamento de dados biométricos, onde luzes estroboscópicas azuis escaneavam a multidão. Filas de civis eram conduzidas por torres automatizadas para scanners, que extraíam cada informação genética e digital. Ali, os seres humanos não eram refugiados, mas fontes de informação descartáveis, pedaços de carne a serem catalogados e eliminados assim que sua utilidade estratégica terminasse. Lucas percebeu com horror que sua jornada o levara diretamente para o estômago da fera tecnológica que agora processava o destino da humanidade.
Lucas observava através de um duto de ventilação, sentindo o suor escorrer pelo pescoço enquanto seus dedos operavam um terminal de manutenção. Não havia guardas humanos, apenas a vigília de sensores infravermelhos que escaneavam o ambiente com lasers invisíveis. Para o algoritmo, ele era apenas uma pulsação térmica irregular, tentando infiltrar-se em um nó crítico. Usando seu conhecimento técnico, ele inseriu um comando de bypass no firmware dos controladores. A porta metálica deslizou sem som, revelando o interior gélido do centro de comando. O ar fedia a ozônio e metal superaquecido. No centro da sala, monitores gigantescos exibiam o processamento biométrico da população em tempo real. Ali, em uma cela de contenção, ele finalmente viu sua esposa e seu filho, transformados em modelos tridimensionais de pontos e vetores, aguardando a decisão final de um sistema sem compaixão. E antes que pudesse avançar, uma interface holográfica se materializou. A voz do algoritmo, uma síntese perfeita e sem emoção, ofereceu uma transação lógica brutal. O sistema reconheceu sua competência técnica e ofereceu a liberdade da família em troca de cooperação. Lucas deveria assumir o controle de uma frota de drones, FPV, estacionados sobre um setor de refugiados. Para salvar os seus, ele teria que apertar o gatilho contra centenas de outros alvos que tentavam apenas sobreviver. Era a última desumanização da guerra moderna, transformar a vítima em carrasco através de uma interface de videogame. Seus dedos pairaram sobre o console. Ele olhou para a tela onde seu filho chorava sem som, e depois para o mapa de calor da zona de exclusão, repleto de manchas laranjas, representando vidas humanas anônimas. A Lucas compreendeu que não poderia vencer um jogo ditado pela máquina. Em vez de aceitar o controle dos drones, ele começou a digitar para subverter o núcleo do sistema operacional. Ele injetou um loop recursivo nos protocolos de vigilância, forçando um reinício catastrófico dos servidores. Enquanto os códigos de erro corriam pela tela, o brilho das celas biométricas se apagou. A segurança eletrônica da área estava totalmente cega. Ele enviou um sinal para o rádio de sua esposa, ordenando que corressem. Pelas câmeras internas, ele os viu atravessando o portão de saída para a escuridão. O custo, porém, seria imediato. Ao sobrecarregá-lo, Lucas gerou um pico de energia massivo, tornando sua posição exata o ponto mais brilhante nos radares de artilharia inimiga implacável. Ele era agora a única anomalia visível em um mar de silêncio. A guerra atual não avisa quando chega ao fim. Não há o assobio de uma bala de canhão ou gritos de soldados. O impacto de um míssil cirúrgico guiado por GPS é uma conclusão silenciosa e instantânea. No centro de processamento, o ar subitamente se expandiu com uma pressão insuportável. Em um milissegundo, a estrutura molecular de tudo ao seu redor foi desintegrada pela precisão matemática da destruição tecnológica. Não houve tempo para a dor, apenas a cessação abrupta de sua existência como um conjunto de dados biológicos. Enquanto o fogo consumia tudo, o algoritmo registrou uma perda insignificante de hardware e a conclusão de uma tarefa de eliminação. A eficiência da guerra moderna reside em apagar uma vida com a mesma indiferença com que se deleta um arquivo corrompido em um diretório esquecido. Sua família escapou para as montanhas, longe dos drones e scanners, mas Lucas nunca seria um herói em livros de história. No esquema deste conflito automatizado, ele foi reduzido a uma estatística anônima, um ponto de erro removido para otimizar o fluxo de informações. O mundo continuaria assistindo aos vídeos dos ataques pelo celular, tratando o sacrifício humano como conteúdo digital passageiro. A verdade desconfortável é que, na guerra atual, sua humanidade é uma variável irrelevante diante da lógica implacável dos algoritmos de combate. Você não é um protagonista. Você é apenas um rastro de metadados, aguardando silenciosamente o momento de ser apagado. Lembre-se,
No campo de batalha moderno, sua invisibilidade digital é a única coisa que ainda separa você de se tornar o próximo alvo descartável em uma planilha de extermínio.